Está começando mais um TV Câmara Recebe, o nosso programa que traz aí destaques de Mogi das Cruzes, personalidades da nossa cidade e pessoas, principalmente, que estão transformando a nossa cidade e levando o nome de Mogi das Cruzes mundo afora. E hoje, literalmente, levando o nome de Mogi mundo afora, temos um convidado de peso, hein, gente? Olha... Estamos aqui com o William Lima, um prazer te receber. Ele é atleta, gente, de judô, está indo para as Olimpíadas de Paris neste ano, em 2024. William, um prazer recebê-lo aqui no TV Câmara Recebe. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada desde já por separar um tempinho na agenda entre treino, fisioterapia, preparação, família. Imagino que já está tudo uma loucura, né? Sim, primeiramente eu queria agradecer o convite, agradecer esse carinho. Para mim é muito gratificante estar aqui, ainda mais na minha cidade natal, voltar para cá, sempre várias recordações. Inclusive daqui a pouco eu vou fazer questão de passar lá na academia onde eu comecei, onde tudo começou. Olha. Porque tudo isso, além de dar uma energia especial, como eu falei, é muito gratificante para mim e acredito que eu sempre posso passar uma mensagem para o pessoal mais novo, o pessoal que está começando. E é isso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, William, de verdade. Ele está estreando, né, nas Olimpíadas e a gente vai até quebrar um pouquinho o roteiro. Produção, desculpa, mas, William, vamos compartilhar um pouquinho qual que é o sentimento, assim, tão pertinho já, Olimpíadas chegando. A gente acabou de ficar sabendo que a família vai, né? Vai o filhinho do William, vai a esposa, todo mundo lá te apoiando. Qual que é o sentimento? Primeiramente, acho que é um sentimento de sonho realizado, né? É um primeiro passo de uma longa jornada, de vários anos de dedicação que eu tenho ao esporte, né? A gente dedica uma vida inteira pelo esporte. E acho que o objetivo de todo atleta de alto rendimento é ir para umas Olimpíadas. E quando saiu a convocação, cada dia que chega mais perto, eu sinto que é um passinho dado, sabe? Cada treino que eu realizo, eu tenho me levado ao limite, é uma coisa que eu gosto de fazer comigo mesmo, de competir, de me automotivar. Então, cada dia que passa, cada dia... Cara, parecia que era ontem que faltava 300 dias, agora falta 20 e poucos dias. Então, é aquilo que vai passando e você nem vai percebendo com o tempo, sabe? E quando parece que a gente está fazendo algo muito legal, algo que a gente gosta, a gente nem vê o tempo correr. E é assim que eu tenho me sentido para as Olimpíadas, sabe? Tem aquela pressão, claro, tem uma pressão de levar o nome do Brasil, levar o nome da família, de Mogi das Cruzes. E o esporte, o judô, ele é um esporte que ele tem uma certa... Todas as Olimpíadas, alguém do judô acaba medalhando, né? Sim. Então, é um peso a mais, só que eu tenho conseguido lidar muito bem com isso. Mas... É um trabalho que todo atleta tem que fazer também. Eu faço um trabalho mental, uma preparação mental com a minha psicóloga. Isso tem me ajudado muito a não ficar ansioso. Porque eu já sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa com tudo. Então, se eu não trabalhasse, eu já estaria surtando. Nossa, com certeza, gente. Nós aqui, só com a ideia de ter um atleta mogiano que está indo para as Olimpíadas, né? Quando a gente contatou aqui a família, quando a gente contatou a esposa também... que é a sua empresária, né, que está à frente de tudo isso, a gente já estava... Ele tem que estar aqui de alguma forma, ele vai ter que falar com a gente. Vamos dar um jeito, rapidinho, nem que seja, mas que bom, de verdade, que deu certo. Imagino que seja uma pressão, mas a preparação, ela vai muito além, né? Então, acho que o primeiro passo é estar mesmo preparado. Mas, William, voltando agora, quero saber como que tudo isso começou. Né? Então, você desde pequeno, tem algumas informações aqui, então a sua carreira aí de judoca, vamos dizer assim, começou com cerca de 6 anos de idade. Correto. Só que não era o judô, né? Não. Anteriormente era outro esporte. Conta um pouquinho pra gente. E eu lembrei de mais uma informação há pouco tempo que eu estava contando isso, eu fui lembrando de algumas outras informações. Na verdade, primeiramente, eu queria começar na natação, né? Sempre fui aquela criança que os pais tinham que brigar para tirar da água e tudo mais, fazia frio, fizesse sol. Eu tava na piscina, sabe? Se estivesse numa praia, estaria no mar, estaria em qualquer lugar envolvido a água. Então, quando meu pai falou, vamos fazer um esporte?
Eu falei, natação. Aham, Combina super comigo. Adoro. Aham. Adoro. Hoje eu sei que por estatura não combinaria nada. Teria dado tudo errado, talvez. E aí eu cheguei lá para fazer minha matrícula, só que na época onde eu ia fazer, eles só aceitavam a partir dos 9 anos e a partir de um certo tamanho. Eu nunca fui muito grande, então eu acabei não atingindo a estatura e eu ainda era muito novo para fazer natação. E aí, isso foi com 5 anos. Tá. E aí meu pai falou comigo, vamos começar o judô? Seu irmão já pratica e tudo mais. Aí você fica dos 5 aos 9 e aí depois você vai migra para natação. Aham. Eu falei, tá bom. Só que aí na época, com 5 anos, eu tinha um cabelo muito encaracoladão, assim, ele era bem grande, assim. E no judô a gente tem toda uma postura, uma ética por trás disso, e uma delas é a sua aparência física. Aham. Tem que estar sempre de unha cortada, com cabelo feito, sabe? Olha, com barba tudo feita. Tem isso. tudo... É bem... acaba sendo aquela pessoa certinha É bem de metódico, tudo, sabe? né? Que legal. Aí tem respeito, humildade, várias outras... acaba sendo um ser humano correto de postura, respeito, humildade, educação, tudo bonitinho. E é aquela aparência mais refinadinha. Uhum. Tudo muito polido, né? Tudo muito Assim. polido. E aí eu com o cabelo encaracoladão, assim, sempre fui um pouco fora da curva, assim, de gostar de pintar cabelo, essas coisas e tudo mais. Meu sensei, na época, assim, eu ainda não tinha começado, ele chegou e falou, tá bom, vamos começar, mas primeiro você vai precisar cortar esse cabelo. Nossa. Aí eu falei, não vou. Com 5 anos, não sabia muito o que queria ainda, falei, não vou. Aí eu fiquei um ano enrolando ele, Caramba. até que eu dei o braço a torcer, cortei o cabelo e aí comecei. Só que aí teve várias histórias, assim, como eu falei, ser um pouquinho aquela ovelha negra, sabe? De pintar o cabelo, meu sensei achar que eu tava desafiando ele, porque foi o que eu falei, ele gostava de tudo certinho. Entendi. E eu não gostava, eu queria... Desafiando a autoridade dele, né? O judoca, teoricamente, pelo que ele falava, não podia ter orelha furada, e eu ia lá e furava a orelha. Era sempre aquele lá que dava mais Olha problema. só, temos aí um atleta um tanto quanto rebelde no início. Gente, temos participação do Dom, tá? Ao fundo, se vocês ouvirem alguns barulhinhos, é o Dom que está aqui com a gente no estúdio, vendo o papai aqui, ó, gravando. Lindo, por sinal. Inclusive, ele depois, eu acho que ele me falou que eu fui o atleta que mais deu problema pra ele. Olha. E aí, só que chegou mais longe também. E ele falou, cara, eu preciso de mais atletas como você, que me dê mais trabalho, dor de cabeça, cabelo branco, que aí eu sei que vai ter um grande futuro como atleta. Gente, eu comentei do Dom aqui agora. Inclusive, eu já vou voltar, tá? Falando do seu sensei, William. Mas o William, ele até comentou assim, onde eu vou agora o Dom, ele rouba a atenção. Um pouquinho, né? Não tem como, gente. Olha que fofura esse neném, que lindo. Só pra gente explicar pro público, essa foto é de quando, William? É desse ano, foi no Pan-Americano que a gente, graças a Deus, deu a sorte de ser no Rio de Janeiro. Então, minha família toda pôde estar presente, inclusive o meu filhote, o Donzinho, né? Olha aí, que lindo. Ele tá participando, tá muito feliz de estar por aqui. A produção tá atenta ali, ó. Voltando à história, William, então o sensei pegou no pé, tanto insistiu e persistiu, que deu um ótimo resultado, né? Sim, sim. Ele tinha uma frase que ele costumava falar muito, que antes dele formar qualquer atleta campeão, ele não queria formar atleta campeão, não queria formar um atleta olímpico. O principal motivo dele dar aula de judô era ele formar um ser humano de bem. Alguém que tivesse... que conseguisse ajudar a sociedade de alguma forma, sabe? Um ser humano referência de várias formas. Então, ele falava que a medalha era consequência, mas primeiro ele queria formar um ser humano de bem. Porque a gente vê vários casos de esporte salvando pessoas, salvando vidas. Sim. E esse era o maior motivo dele dar aula de judô. E aí acabou tendo consequência de me formar, além de me ajudar a separar algumas coisas sobre educação, respeito, humildade. Ele acabou formando também um atleta olímpico. Olha só, que consequência boa, muito né? bom. Ele deve ficar muito feliz. Ele é daqui de Mogi também, sim. E você vai visitar a academia? Onde que você começou a treinar? Ele ainda está por aqui? Vai fazer uma visita? Quando eu comecei,
era ali no Clube de Campo do Socorro. Sim. Que agora é o Sesc, né? Isso. E aí agora ele tem a associação dele aqui, que é a Associação Nami de Judô, ele é o Paulino Nami. Ele já é um pouco conhecido que legal, aqui. sim. Inclusive foi um dos homenageados Sim. no prêmio Olímpio Osama, Sim. na Câmara. Que legal! Ele comentou, inclusive, de você. Sim. Depois, gente, a gente coloca aqui para vocês podem conferir a matéria também. Mas, caramba, hein? Olha, tá tudo conectado, gente. Mogi, vocês sabem, é desse tamanhinho, né? Caramba, que legal. E, William, também tem outra questão, outra curiosidade. É verdade que você pensou em desistir por conta de apanhar muito no judô? Você falou, não, chega, não quero mais. Vou voltar a pensar na natação, que lá eu não vou apanhar. Então, isso aí foi numa adaptação, numa fase da minha vida que eu estava me adaptando, né? Acho que todo atleta passa por isso em algum momento da sua carreira, que ele tem que decidir. Porque é muito difícil você conciliar o estudo bruto, realmente, com o esporte de alto rendimento. Então, todo atleta tem que fazer sua escola, fazer uma faculdade. Você consegue conciliar isso e, graças a Deus, o meu clube ele dá bolsa nisso, né? Então, tem vários clubes que acabam distribuindo bolsa para atleta. Então, meu pai também sempre falou para mim sempre conseguir aproveitar essas oportunidades que o esporte dá, porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Com toda certeza. E aí, numa dessas fases, mais ou menos de 14 para 15 anos, eu me mudei para São Paulo. Meu pai fez eu me decidir sobre isso, eu ia continuar em Mogi estudando, se eu ia para São Paulo, onde o meu clube, que é considerado o maior clube da América Latina, assim, é o Clube no judô, Pinheiros, né? Clube Pinheiros. Tinha atletas que eram referências, Thiago Camilo, Leandro Guilherme, Rafael Silva, só medalhista olímpico. Então eu sabia que não ia ser nada fácil quando eu estava tomando essa decisão. Só que eu achei ainda que acabou sendo mais difícil ainda do que eu imaginei. Porque eu saí de Mogi das Cruzes, onde eu tinha atingido um patamar, um nível que eu já não apanhava mais para ninguém já, então ficava tudo muito parelho. E aí eu fui para um clube onde só tinha atleta olímpico com 15 anos, metade do peso da galera, e eu apanhava pra todo mundo. Ali você sentiu a pressão e falou, nossa... Eu falei, é isso então que é o alto rendimento? E aí eu fui sentindo isso, fui sentindo essa pressão, e aí era assim minha rotina. Eu estudava de manhã, chegava, treinava à tarde, fazia fisioterapia, treinava à noite, e voltava para casa 10, 11 horas e para fazer tudo de novo. Então era... estudo, treino, descanso, treino, estudo. Era só isso minha vida. E só que o atleta não gosta de ficar apanhando. É, óbvio que não. E aí faz o quê, né? E aí eu fiquei lá. Eu tinha 15 anos, treinava com um cara de 25, 30 anos. Caramba. Então era muito diferente de força, era muito diferença de técnica, vivência, experiência. E aí eu ligava pro meu pai direto, falando, não, quero ir embora. Tô apanhando muito aqui, tô estudando, tô ficando das 6 até as 11 da noite acordado, e eu vou pro treino, eu apanho de tarde, apanho de noite, aí apanho pros professores lá. Oh, meu Deus, tava exausto, Nossa, né? tava exausto. Só que aí eu vi dando resultado, né? A gente acaba dando muito, plantando muito, até colher, demora um tempo. E tem muita gente que desiste antes do momento, sabe? Ele tá, às vezes, isso aqui de colher. Bom. Sabe? Tá isso aqui de atingir o ouro, de atingir o diamante ali dele, e aí ele desiste. Só que graças ao meu pai, graças à minha família, assim, todo o suporte que eu tive, eu não desisti e consegui continuar. Aí eu vi um resultado, porque, como eu falei, eu tinha 15 e treinava com um cara de 25. E aí, quando eu ia lutar na minha categoria, eu vi resultado, eu vi... Era isso que eu ia falar. Já era o padrão mesmo você lutar com quem era mais velho do que você? Ou você já estava focado e a galera estava ali focada para te preparar mesmo para algo maior? Então. E aí eu vi o resultado na primeira competição sub-18 que eu fiz, que aí eu pegava gente da minha idade, porque o Clube Pinheiros, na época, ele não contratava tanta gente nova. Então era muito pouca gente nova que eles contratavam. Sim. E aí, quando eu tive a primeira competição, eu senti uma diferença absurda de força, de técnica. Eu falei... tá, esse realmente é o caminho, eu vou continuar apanhando mais um tempo. Aqui é meu lugar, tô no lugar certo, né? Que legal. E aí, em questão dessa preparação da família estar apoiando, você falou que você ligou pro seu pai. O que seu pai falava para você? O que sua família te falava? Não, persiste porque você é bom. Qual que era o argumento deles?
Eu nunca fui uma pessoa talentosa, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que... Esforçado. Que gostava como eu falei agora há pouco, que gostava de se levar ao limite das coisas, que gostava de se desafiar, de fazer várias coisas. Então, eu comecei e meu pai sabia disso, desde pequeno, então, porque com 9 anos... Ele já tinha colocado uma corda em casa para fazer um treino a mais e tudo mais, porque ele sabia... E ele ficava me desafiando, ele sabia que eu gostava disso. Entendi. Então, começava, sobe uma, sobe duas. Agora eu quero ver se você consegue 3 vezes direto. Ia, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que era muito motivada. É aquela pessoa, eu duvido você fazer isso. Eu vou lá e faço, sabe? Então, ele sabia que eu precisava de um pouco disso. E aí ele falava um pouco, você sempre vai passar por um momento difícil e tudo mais. Não vai ser fácil. Chegar no lugar que você quer não vai ser fácil. Mas eu sei que você consegue, sabe? Inclusive, eu acho que é uma coisa que você tem que fazer com você mesmo. Tipo, ficar se desafiando nos treinos. Eu só vou parar de treinar quando eu jogar esse cara aqui que me derruba 20 vezes. Se eu jogar ele uma vez, eu vou ficar feliz. Sabe? Tirar as coisas boas daqueles momentos ruins que eu tava tendo. Porque, como eu falei, ninguém gosta de apanhar. Então, se eu apanhasse o treino todo, mas jogasse uma vez, eu já via... uma evolução. Sim. Aí no outro, então, eu tinha que jogar 2. E nisso eu ia me desafiando e ia conseguindo ficar mais calmo, sabe? Porque quando você enxerga a evolução daquilo que você tá fazendo, fica mais fácil, né? Você vê que você não tá fazendo todo aquele sofrimento, não tá passando por tudo aquilo à toa. Em vão, né? Porque é muito difícil, assim. Eu não tenho propriedade nenhuma para falar. A única referência, de fato, gente, que eu tenho, estava comentando com o William antes de começar, são os meus amigos, Sim. atletas, e convivi por muito tempo, assim, com eles, né? Então, já tive muitos amigos que enfrentam essa rotina de treino, estudar, volta, fisioterapia, e isso rotineiramente, assim, todos os dias. Então, é uma rotina que é muito cansativa, mas a partir do momento que você consegue entrar em um clube gigantesco, como o Clube Pinheiros, né, que fica em São Paulo, as coisas já começam a mudar. Sim. Né? Para você, quando você foi contratado pelo Pinheiros, você teve essa noção de que, nossa, já é algo gigantesco, eu já estou conseguindo algo muito maior do que atletas na minha idade, dessa categoria, conseguiriam. Né? Então, assim, estou caminhando para um futuro muito bom, provavelmente. Como que foi a contratação de um clube tão grande para você? Primeiro foi essa questão que eu falei de ter vários atletas olímpicos, né? Eu acho que o judô, a gente fala que ele é o esporte individual mais coletivo que tem. Porque ninguém evolui sozinho. Ainda mais no judô. Você consegue observar alguém e absorver algo daquilo. E aí tem muita troca de experiência. Então eu tinha ali as pessoas para trocar experiência do mais alto nível, né? Então... Eu não estava falando de qualquer pessoa, eu estava falando de medalhistas olímpicos, de medalhistas mundiais, sabe, atletas olímpicos, e por aí vai. Então, a gente fala que é o material humano, né? Sim. Eu estava, aquele era o diferencial do clube. O clube me dava todo o suporte que eu precisava de psicólogo, de academia, preparação física, preparação nutricional. Né? Mas o material humano que o clube me fornecia, nenhum outro lugar tinha. Acho que talvez no mundo, sabe? Não tinha aquela união de tantos atletas olímpicos daquela forma. E era um pouquinho de cada que eu ia absorvendo. Perguntava como tal pessoa agia em determinada competição, como eu fazia tal golpe. Ia fazendo isso. E eu sempre fui muito curioso. Então eu ficava perguntava. Parecia aquela criança que estava na fase de aprendizado de 5 anos, que pergunta tudo. Sim, tá certo, né? Óbvio. Eu estava num mar de informação muito grande. Então eu consegui absorver isso o máximo. E até hoje. Meu técnico no clube hoje é o Leandro Aguilheiro, que já foi parceiro de clube, parceiro de treino e tudo mais. Mas hoje ele é meu técnico e cada dia que passa, eu já estou no clube há quase 9 anos. Cada dia que passa, parece que eu ainda não aprendi nada, sabe? Mas isso é importante também para a jornada, né, William? Acredito que para os atletas é sempre legal se manter nessa constante de, não, eu posso melhorar, porque a vida de um atleta é feita de vitórias e derrotas, Sim. né? Infelizmente, não tem como. Que o atleta considera derrota, mas assim, até chegar naquele ponto já foi Sim. muito trabalho, muita vitória, né? Então, assim, é feita, né, a vida desses momentos melhores e desses momentos não tão bons. E aí, você estar ali com uma equipe forte, com uma equipe que te incentiva mesmo, e ter esse preparo e esse amparo do clube,
Sim. né? Igual você estava falando, psicológico mesmo, cara, é mais do que essencial, né? Hoje, como que você continua fazendo esse preparo psicológico aí na sua vida? Você se mantém nessa constante de, não, vou tentar sempre aprender, vou tentar progredir, já acertei aqui, preciso alinhar outro ponto. Como que, para quem está começando até, como que eles podem ajustar e equilibrar tudo isso, assim, de até onde eu posso ir, até onde eu posso me motivar? Você falou a palavra-chave aí, de equilíbrio. Eu tô me descobrindo ainda. É engraçado, eu tô com 24 anos. 24 anos só, William, mas... é verdade. Eu não tinha citado, gente, a idade do William. Mas eu tô me descobrindo ainda. Eu sempre fui uma pessoa, como eu te falei, de gostar de me desafiar e tudo mais. E minha família sempre foi... sempre via que não tinha uma receita mágica para ter sucesso. E também não tem uma... Se você fizer o mesmo treino que todo mundo, ou estudar igual todo mundo, você não vai ser diferente. Perfeito. Você vai ser um atleta mediano, ou uma jornalista mediana, ou seja o que for na média. Então você tem que fazer algo diferente. Sabe? Você tem que estudar por fora, tem que treinar por fora. Tem que estar em casa treinando ou perguntando como você vai melhorar. E isso eu levo para minha vida desde que eu nasci até o fim dela. Vai ser uma coisa que eu vou levar, porque isso me fez chegar onde eu tô e eu sei que eu posso aprender muito mais, posso evoluir mais. Então, como eu falei, tem coisa que eu aprendo hoje e depois do treino eu fico lá treinando, estudando aquilo, como eu posso evoluir, como eu posso melhorar aquilo, sabe? Às vezes eu fazia alguns treinos a mais, fazia 3, 4 treinos no dia e lá no clube tinha 2 treinos, sabe? Que era obrigatório para todo mundo. Entendi. Só que é aquilo que eu falei. Se você fazer o mesmo que todo mundo, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo. Então, para você ser fora da curva, você tem que fazer um algo a mais, né? Que é o que a gente fala. E eu sempre busquei fazer isso muito. Só que chegou num ponto que foi excessivo, que eu rompi o tendão do meu ombro. O tendão supraespinhal. Eu levei, como eu falei, eu gosto de me levar ao limite. Só que eu me levei ao limite. Foi muito, passou um pouco, pouco, foi o limite né? do meu corpo. Que também foi numa empolgação, que eu tava num treinamento lá no Japão, na Kodokan, onde começou o judô, que a gente fala que é o berço do judô. E falei, cara, eu vou aproveitar ao máximo. Tudo que der pra fazer aqui, eu vou fazer. E aí, só que eu levei o máximo e meu corpo não aguentou. E me deu alguns sinais. E a preparação mental acabou me ajudando muito com isso, porque... Você tem que ter os seus equilíbrios, tem que ter uma vida social, tem que conseguir se permitir fazer algumas coisas que você gosta, sabe? Você não pode ficar 100% do tempo vidrado naquilo. Mas quando você também estiver fazendo aquilo, tem que ser bem feito, sem distração de nada. Com certeza. Sabe? Então você tem que equilibrar. Eu tava falando com a minha esposa sobre isso. Cara, eu não me conhecia, eu não sabia o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer no meu tempo livre, porque eu nunca tive tempo livre. E aí, quando eu machuquei, eu tive que ficar lá 1, 2 meses parado até decidir o que eu ia fazer ou não. Eu fiquei, tipo, o que eu gosto de fazer? Eu não sei se eu gosto de assistir uma TV, eu não sei o que eu gosto de comer, eu não sei o que eu gosto de fazer nisso, sabe? E fazia, sei lá, 1 ano, 2 anos que eu não pegava uma praia. Caramba, quem era o William sem ser o William judoca, né? O atleta. Então, acho que para todos os atletas que estão nessa jornada, estão começando, é entender que você tem que sim se levar ao limite, mas também tem que entender e escutar seu corpo, sabe? Escutar a sua cabeça, porque a gente vê muitos atletas, até você tá a ginasta Simone Biles, que nas Olimpíadas passadas ela acabou tendo uma depressão, acabou tendo alguns problemas psicológicos lá, porque também acaba tendo muita pressão do atleta, né? Que nem eu mesmo, assim... Atleta, de equipe, ou até da expectativa mesmo de quem, né, enfim, tá ali junto. Família, a gente vê jornalista falando expectativa de tal atleta, isso, que não sei o quê. Nossa! Se a pessoa não saber se blindar de tudo isso, não saber focar só no que ela tem que fazer, no que ela precisa fazer, sabe? E como eu falei, ainda conseguir ter um ou 2 momentos de paz, sabe? Indo ali numa piscina, indo ali numa praia, tendo um momento com a sua família, indo num parque. Às vezes só olhando o céu, sabe? Fazendo alguma coisa que o relaxe, que ela goste. Tem que ter esse equilíbrio. E aí, William, foi tendo este equilíbrio, treinando muito, se levando ao limite, superando obstáculos, enfim... diversos pontos que você teve muitas conquistas, né? Eu tenho aqui algumas informações, então vou ler para vocês, assim, só entenderem um pouquinho sobre quem é esse atleta que está aqui comigo, tá?
Então, um dos maiores resultados aí, principais pelo menos, né, também até agora, foi em julho de 2019, é isso mesmo? Que foi o bronze, né, lá na Itália. E aí eu vou pedir para que você explique um pouquinho, tá, sobre tudo isso. E aí depois disso teve o PAN de Guadalajara também, que você estava por lá. E ouro no Mundial Júnior de Marrakech, no Marrocos, em 2019. Inclusive, no ano passado, você estava nos Jogos Pan-Americanos também, né? Sim. Do Chile. Então, assim, vamos lá. Comentando tudo isso, e agora eu vou pedir para o Léo, que é da nossa produção aqui também. Léo, coloca umas fotinhos para a gente, para vermos um pouquinho da carreira do William, para a gente entender o que é tudo isso. Olha lá, nós temos primeiro aqui, pode passar, vamos passar essas daqui, que a gente já vai falar das Olimpíadas. O William, gente, igual eu estava falando, né? Ele já conquistou muita coisa na vida dele, com muita persistência. Essa foto, inclusive, eu adoro, porque mostra... Como que é o nome desse golpe aí? Então... Aí, aquelas, né? Olha aí, eu querendo. O judô, ele acaba tendo mais de 40 golpes no Gokyo, né? Perfeito. Só que existem variações e variações, Nossa. e cada atleta hoje em dia ele acaba variando vários golpes, acaba criando, assim se pode dizer. Vocês têm essa liberdade no judô. E aí esse golpe que eu faço, ele é denominado como front ultimata, né? Que é o ultimata de frente, que a gente tem o normal e esse é de frente. Só que eu ainda implementei uma perna ali que tá enganchada na perna dele, que é uma perna de Haraigoshi. Então eu meio que levanto ele de um golpe e finalizo de outro. Caramba! Então nem tem nome, assim, sabe? Tanto que o narrador, quando ele tá narrando uma outra luta que eu faço esse mesmo golpe, ele fica... Tipo, ele não sabe o que ele fala. Ele fala, foi tal golpe. E aí a própria Federação Internacional de Judô, ela publicou essa foto no perfil, uma outra foto no perfil dela. E junto com o vídeo, falou, vocês sabem que golpe é esse? Porque eles também não estavam entendendo. Caramba, e você treina muito esse golpe, sim, né? Muito. Dá isso pra é ver nas suas redes característica sociais. minha. Eu tenho até uns apelidos meio de maluco, assim, Black Tart e tudo mais, porque eu faço umas coisas fora da caixinha. Entendi. Sabe? Falam que eu não tenho o judô tradicional, eu tenho um judô mais atípico, assim. Ah, que legal. É personalizado, sim, inclusive, né? Eu gosto dessas informações, gente, que daí a gente começa a fugir um pouquinho e conhecendo um pouquinho mais do atleta, né? E olha aí, então nós temos mais algumas fotinhos. E aí, essa daqui você consegue falar pra gente de quando que foi, William? Essa foi de 2021, na Turquia, em Antalya. Esse cara que eu tô lutando é o Denis Vieru, ele atualmente é o primeiro do ranking mundial. E eu fiz uma final do Grand Slam com ele lá de Antalya, na Turquia. Foi uma final bem parelha ali, teve Golden Score, mais 2 minutos de acréscimo, né? O Golden Score, pra quem não sabe, os acréscimos tem o tempo normal, que são 4 minutos, e o Golden Score é tipo o gol de ouro. Quem fizer o primeiro ponto, finaliza a luta. Então foi uma luta bem parelha, e eu acho que essa foi uma competição que me deu muita confiança, porque eu falei, cara, eu tô batendo de frente com o cara que é o número 1 do mundo. Então, cada degrau que você vai subindo, cada luta que você vai ganhando, ou conquista que você vai tendo, vai te dando uma autoconfiança maior. Óbvio. Porque acho que na carreira do atleta, em muitos momentos, a gente acaba duvidando da gente mesmo. Acho que em qualquer carreira, né? A gente fica, putz, será que eu sou bom mesmo? Será que não foi sorte? Ou será que isso não foi só um assunto que eu consegui ter muito entendimento e deu certo, sabe? Então, varia. Tem esses altos e baixos na carreira do atleta. Essa luta foi onde me deu bastante confiança. Olha que legal, gente. Um momento que a gente acredita que é muito emocionante, né? Assim, e é uma euforia sempre pós-luta, né? Quando vocês estão ali no tatame, dá certo, você consegue o resultado que você esperava. Vou pedir para o Léo passar mais algumas, Léo, por favor. Que daí nós temos o William um pouquinho mais novinho, né? 2021 também, né? Essa é de 2019. 2019. Foi no Brasil, inclusive. Olha, essa no Brasil. Quantos anos, então, aqui, William? Aí faz 5 anos. Aí eu tinha 19 anos. Novinho de tudo. Lembrando um pouquinho dos cachinhos lá de quando ele era menorzinho, né? Tinha um topetão aí. Pode passar, Léo, mais algumas fotinhas pra gente, por favor. Esse daqui já aqui no Clube Pinheiros, sim, né? Sim, sim. Que você, inclusive, está atualmente, que você já disse pra gente. Pode passar, Léo, mais algumas. Pode ir para aquela que ele está com aí, ó. Esse daqui também foi em 2022. 2022? Vocês estão vendo, gente? Foi até 23. O atleta fica confuso, porque é tanta conquista. Mas é que eu falo que eu me sinto em casa, nesse lugar aí. Porque lembra aquela primeira foto com o Vieru? Sim. É a mesma competição, é em Antalya.
Eu medalhei nessa competição 4 vezes, então eu falo que eu já me sinto em casa nesse Grand Slam, então como tem muita foto, mas é 2023 essa aí. Já tá bem acostumado. Tem até um ultrassom ali que eu tô segurando que é... De quando descobriu? Ai, meu Deus. Era o Donzinho aqui? Era o Donzinho ele. Olha, a gente ainda nem sabia se era Donzinho ou... Que legal. Pode passar, Léo, mais algumas, por favor. Pode passar, que a gente já vai falar das Olimpíadas. Aí, essa daqui que foi no Brasil, né? Não, essa aí foi nos Jogos Pan, no Chile. Isso, no Chile, aliás. Essa daqui foi no Chile no ano passado? Sim. Ok, perfeito. E aí lá você conquistou medalhas também, né, William? Sim, eu conquistei medalhas e, inclusive, foi uma competição que mexeu muito com o meu mental, porque o judô tem uma pressão maior nos Jogos Pan. Todos os atletas acabam indo muito bem no judô, sim, sabe? E eu fui só pensando, acho que nenhum atleta entra em uma competição para pensar em medalha de bronze ou prata, mas nessa em específico, ou era ouro ou era nada para mim, sabe? Entendi. E o Dom tinha nascido fazia, acho que 10, 12 dias, mais ou menos. Caramba. E então eu tinha saído de casa, eu falei, cara, eu vou ficar longe do meu filho, então eu vou levar a medalha de ouro para ele, independente do que aconteça. Só que em algum momento minha cabeça travou, porque ali no tatame que a gente tem, em Jogos Pan, em Jogos Olímpicos, é muito diferente. É todo um espetáculo, é toda uma produção por trás daquilo. Então, até o tatame, ele é montado como se fosse um palco. Perfeito. Ele é lá em cima, tipo, você fica do lado das pessoas, fica... Então, você sobe uma escadinha, aquela escadinha já congela a sua perna, sabe? É diferente das outras competições. E quando eu subi ali, eu, tipo, olhei para os lados, assim, tipo, meio que deu uma desfocada, olhei as luzes em cima, eu, sei lá, travei. Uma pressão, né? Eu travei, só que aí eu liguei pra Maju, pra minha esposa, e aí eu falei com ela, falei que eu não queria mais lutar, porque eu queria só medalha de ouro. E aí eu falei, cara, comigo eu acho que seria uma falta de respeito, porque eu treinei muito pra estar ali. E eu tenho que levar uma medalha pro meu filho, independente da cor. E aí eu consegui voltar pra competição, consegui voltar bem e conquistar a medalha de bronze. E no outro dia teve a competição por equipes, onde eu lutei também. E a equipe do Brasil conquistou medalha de prata. Nossa, um grande feito, né? A gente fala assim para todos os atletas que, mesmo para quem não foi medalhista, que já é assim uma grande conquista você estar lá naquela competição. O William vai poder explicar um pouquinho mais para vocês da questão da seleção, da convocação, né? Mas assim, não é tão simples, gente. É um processo muito complicado, precisa atingir pontuação, você tem que estar em muito bem colocado, né, em um ranking. E aí, você chegar ali e não ser medalhista já é uma conquista. Sim. Mas, estando lá, você quer levar a medalha. Sim. Né? E aí é óbvio que os atletas, em sua grande maioria, vão querer a medalha de ouro, mas sair de lá, né, tendo conquistado individualmente e por equipes, é incrível. Incrível. Justamente falando dessa parte agora, William, como que funciona... essa convocação para os Jogos. Aí agora, Léo, você pode colocar, por favor, das Olimpíadas. Chegou o momento. Chegou o momento que a gente estava esperando, né? Então, o William agora já tem também... Ele está no álbum, inclusive, da seleção brasileira, que vai para as Olimpíadas de Paris 2024. Está lá nas redes sociais também, que ele ficou super feliz. A gente vai falar disso. Mas como que é esse momento? Como que foi a preparação? Como que é o caminho para chegar em uma Olimpíada? Pelo menos para um atleta de judô. Nossa, é muito longo. Né? Ele deu uma respirada funda e falou, meu Deus. É porque existem vários caminhos, né? Mas o resultado é sempre parecido. Eu acabei me destacando muito nas categorias de base. Como você falou, fui campeão mundial júnior. Consegui conquistar também, fui campeão mundial militar. E isso já cria uma visibilidade do pessoal da seleção principal em cima de você. E aí eu começou a criar minhas primeiras oportunidades e tudo mais. Eu consegui algumas medalhas em Grand Slam. E nisso já tinha meio que um caminho traçado. Perfeito. Sabe?
Só que nisso a gente acaba passando por várias etapas. Para você chegar numa seleção de base, você precisa primeiro ganhar o campeonato regional, para passar por interregional, depois paulista, aí brasileiro, aí tem depois Taça Brasil, tem várias outras competições que vai te dando pontos para o ranking nacional. E aí no final do ano sempre tem o ranking nacional e aí tem a seletiva olímpica, para você entrar na seleção, que é o pessoal que vai ser investido. Então você vai passando essas etapas por etapas, tem que ganhar todas. Aí os 8 melhores do ranking nacional, que vai ter pessoal lá do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo. Os 8 melhores entram na seletiva olímpica, junto com o atleta que ganhou a seletiva passada, ou o atleta que participou de Olimpíada passada e tudo mais. Junta ali uns 12 atletas e fazem, depois de todas essas competições, faz mais uma seletiva, e aí o campeão e o vice dela acaba representando a seleção brasileira naquele ano. E aí, para você continuar, que foi o meu caso, você tem que ir medalhando nas competições, Grand Slam, Grand Prix. Você medalhando nessas competições, a gente tinha um índice, que era um requerimento que, se você tivesse até os 8 melhores do mundo, você continuava na seleção, senão você teria que fazer a seletiva de novo. Todo aquele passo a passo de novo. Então eu consegui me manter ao longo desses 4 anos sempre ali no top 8, eu acabei não precisando fazer outras seletivas. Só que era uma coisa muito, tipo, às vezes 4, 5 atletas de 20 atingia, sabe? Não era todo mundo que atingia, então sempre tinha gente que tinha que ficar refazendo. Então foi mudando bastante, alguns atletas com quem eu viajava também. Caramba. Mas é um caminho que a gente acaba percorrendo desde lá, de 15 anos, sabe? É uma construção, é uma carreira baseada nisso, né? Para quem, de repente, acha às vezes que, nossa, o Brasil está nas Olimpíadas e aí, mas tem contatos e tem isso, tem aquilo. Gente, é muito trabalho, é muita seletiva, né? Igual o William falou aqui. Então, são vitórias, né, uma atrás da outra até você chegar naquele momento. E as Olimpíadas mesmo, para você participar de umas Olimpíadas, só para você participar, você precisa estar no top 18 do mundo. Meu Deus. Sabe? Então, como você falou, não é qualquer atleta. A gente vê muitos comentários, às vezes, em rede social. Por que tá levando tal atleta e não tal atleta? Sim, é verdade. Porque um atleta atingiu o índice e, infelizmente, o outro não conseguiu atingir esse índice, sabe? E aí tem vários... Você tem que cumprir uma série de requisitos assim, né? Para conseguir também. Qual atleta conseguiu ir melhor? Porque chega em um certo momento ali também que às vezes tem 2 atletas brigando pela mesma vaga, um em 18º, outro em 17º. E os 2 muito bons, sabe? Então a gente acaba falando que é um problema bom que a gente arruma para a seleção, porque tem 2 atletas muito fortes naquela categoria. Então tem uma série de requisitos que você precisa cumprir, ainda mais se você está brigando vaga contra a pessoa. E aí, com essa avaliação técnica, avaliação do pessoal todo ali, eles conseguem escolher quem eles acham que consegue ter um melhor resultado, e também a pessoa tem que estar apta ali no top 18 do mundo. Do mundo, né? Simples, é um detalhinho, assim, estar entre os 18 melhores, né, gente, do mundo inteiro, assim, incrível, William, de verdade. Léo, eu vou pedir para que você coloque novamente aqui das Olimpíadas, por favor. Hoje você está na categoria... qual categoria do judô? Médio leve? Meio leve. Meio leve, aliás. Até 66 quilos. Até 66 quilos. Me conta, como que foi esse momento, William, de ser convocado, de ver o seu nome ali entre a lista de atletas que vão representar o Brasil em Paris, você estreando aí, né, sua primeira Olimpíada, muitos campeonatos, mas a primeira Olimpíada que vai levar família, resultado de muito trabalho já. Sim. Mas como foi receber essa notícia? Que vai levar o nome aí do Brasil, São Paulo, Mogi das Cruzes, enfim, né? Toda a família também indo nessa. Passou um filme na minha cabeça, sabe? Sabe aquele filme que o pessoal fala que rola boatos que antes de você falecer, você escuta... Escuta não, você vê aqueles 5 segundos da sua vida passando num filme. Eu vi praticamente isso ali. Eu fiquei congelado alguns minutos ali, passando um filme na minha cabeça. Porque a gente também vê vários atletas percorrendo todo aquele caminho que eu falei e não dando certo, sabe? Às vezes ganhando as competições e lá fora não ir tão bem, sabe? Então, passou isso também, tipo, na minha cabeça. Cara, deu certo, você conseguiu fazer tudo,
todo esse passo dar certo. Você conseguiu dar o primeiro passinho para uma medalha olímpica, sabe? Então veio muitos sentimentos, além desse filme que passou na minha cabeça, de todas as conquistas, de todas as dores, de todos aqueles momentos que eu falei que eu ligava pro meu pai chorando, querendo parar, querendo ir embora. Passou o filme na minha cabeça aqui com meu filho lá junto, sabe? E foi uma explosão de felicidade, assim, foi uma explosão também, acaba dando um alívio, sabe? Você acaba relaxando o ombro, que você fala... Primeiro passo foi, sabe? Ainda tem mais vários, Tem muito caminho ainda, né? Então foi muito gratificante, foi muito feliz, sabe? Nossa, acho que é um sentimento que todo atleta passa a vida em ter esse sentimento. É uma daquelas coisas que só você sabe o que você sentiu, mas é difícil descrever para outras pessoas. Eu imagino. Um atleta espera uma Olimpíada, passar por uma Olimpíada na vida, e outra. A medalha olímpica, você, assim, na sua percepção, ela tem um peso diferente das outras, de outros campeonatos? Acho que por toda a história olímpica, com certeza ela tem, né? Vem de lá de trás. E não é... A gente fala que tem muitos atletas que passam a vida inteira lutando e às vezes pode durar 10 segundos uma luta, sabe? Há Olimpíadas para ela. Às vezes ele pode perder, como ele pode ganhar, sabe? Então, voltar com uma medalha olímpica, você só vai ter uma chance de novo daqui 4 anos. E você nem sabe se você vai conseguir. Exato. Porque, como eu falei, o caminho é muito longo. Eu falo com o meu técnico fala que a Olimpíada ela é uma agressão mental, sabe? Mas todo o caminho sabe? Você ser atleta atleta de alto rendimento. As pessoas até brincam, às vezes, assim, alguém da família, você deve ser muito saudável, né? Atleta, que não sei o quê. Aí você vê lá, eu com o ombro machucado, eu com o supercílio aberto, perdendo peso. Então, fora todas as dores que a gente passa no nosso dia a dia, aquilo que ninguém vê nos bastidores, sabe? Todo o sofrimento. Eu tava falando com a minha esposa, sexta-feira passada eu tava chorando no treino porque eu tava me sentindo muito mal treinando, assim, sabe? Mas é momento, é fase, porque a gente tá se levando ao limite agora realmente para chegar na melhor fase possível lá nas Olimpíadas. Perfeito. Então, é o momento de você se sentir seu corpo muito cansado, sentir que tá meio fadigado de tudo, sabe? Tanto mental quanto físico, porque depois a gente vai ter uma queda em tudo isso para equilibrar e chegar descansado, mas também muito forte lá. Então, ser atleta acaba sendo muito difícil. Então, só a gente sabe o quão difícil foi chegar nas Olimpíadas. E você voltar com a medalha olímpica é outra coisa. Nossa. Como eu falei, você não sabe se vai ter uma chance de uma próxima. Então você tem que aproveitar as oportunidades que estão te acontecendo naquele momento. E se você consegue aproveitar e botar tudo em prática que você treinou todos os anos que você dedicou e voltar com uma medalha, é uma realização pessoal que qualquer atleta de alto rendimento quer ter. Eu acho que até outras pessoas que não são atletas sonham com isso. Nossa. Que a gente vê várias pessoas não conseguindo seguir a carreira de atleta. Eu acho que não tem nada mais... É concretizado, sabe? Sim. É aquilo físico para você. É a demonstração de muito esforço, de anos de prática, de anos de sofrimento. De compromisso, né? Dedicação. Enfim, é igual você falou, né? Acho que não tem nada que vá, de fato, definir o que uma Olimpíada, enfim, os campeonatos gigantescos, né, que vocês participam e o que uma medalha olímpica significa, porque de 4 em 4 anos, né, gente? É uma Copa do Mundo para os atletas Sim. aí fora do futebol, né? Então, assim, é uma loucura, realmente. É um processo muito árduo. E aí, William... Onde que você estava quando você recebeu a notícia de que você tinha sido convocado, de que você ia para as Olimpíadas? Com quem você estava? Como que se configurou esse momento, assim? Você chorou, gritou, não acreditou? Não, eu estava treinando. Ai, meu Deus. Ficou sabendo no clube? Não, então, a gente sabia que ia rolar essa coletiva com os técnicos e tudo mais, que ela ia ser transmitida ao vivo. Só que o horário era às 2h e às 2h eu tinha treino, então... E aí você não parou, você foi treinar e não foi ver o resultado. Eu vi depois. Meu Deus, gente. Só que tava todo mundo, tipo... Já tinha meio que uma noção, só que você olhar tudo aquilo, ver a pessoa falando seu nome, William Lima, convocado para as Olimpíadas de Paris. É outra coisa. Só que eu também tinha que estar focado ali 100% no treino, porque...
Caramba! Acaba demorando bastante, né? Começou às 2 horas, mas foi rolar a convocação lá para umas 2h30, 3 horas. Então, se eu ficasse esperando, eu ia perder muito tempo de treino e eu sabia que aquilo, às vezes, poderia ser um diferencial nas Olimpíadas. Então, eu sabia que não era momento de curtir aquilo. Mas aí eu cheguei em casa, liguei pros meus pais, falei com a minha esposa. Nessa hora todo mundo já sabia, né? Todo mundo já tinha te mandado mensagem. Já tinham me marcado no Instagram e eu lá falei... Ah, então só confirmei, só. Caramba, que loucura. Quando eu vi realmente, de fato, não de outras pessoas me falar, veio aquele até nó na garganta pra falar algumas coisas, sabe? De uma emoção muito grande que eu tava sentindo naquele momento. Que legal, mas pra vocês verem, hein, gente? Olha, haja dedicação. Não tem um segundo de paz. Não tem um segundo. Pra vocês verem, tá? Vamos respeitar os nossos atletas, tá? Brasileiros, né? Enfim, os outros atletas do mundo também, mas quem tá representando o nosso país, porque nem no momento de saber se ele tinha sido convocado para as Olimpíadas, a primeira da vida dele, ele parou. Ele estava lá treinando e continuou com o trabalho. E é por isso que você está nas Olimpíadas também. E né? É engraçado, tipo, ninguém entende o quanto a gente abdica de passar momentos com amigos, com família, Nossa, é verdade. com muita gente. Minha bisavó, que foi uma das pessoas que mais me motivou, que ela era japonesa e tudo mais, então para ela era uma honra eu ser atleta olímpico, era uma honra eu ser atleta, né, de alto rendimento, de base e tudo mais. Para ela, independente se eu ganhasse um municipal, se eu ganhasse um regional, um mundial, ela era o mesmo sorriso, um sorriso genuíno. E eu recebi a notícia no meio de um treino, quando ela faleceu. Nossa. E aí eu não podia parar de treinar. Sabe, eu Deus. queria chorar, eu queria fazer várias coisas, mas eu também não podia de chorar. Esse é o nível de um atleta de alto rendimento, o quanto ele tem que se abdicar. E várias pessoas não entendem. Um amigo não entende o porquê que você não foi numa festa com ele num sábado. Porque, na verdade, eu treino de segunda a sábado, então nem se eu quisesse daria, porque meu corpo não ia me permitir. Uma família não entende porque você não pode ir numa reunião de família, vai estar todo mundo, só você não vai. Eu não posso. Eu acabo treinando de segunda a sábado até a tarde e domingo eu preciso descansar, mas é tipo ter um descanso ativo ainda, sabe? Eu não posso estar lá com todo mundo comendo um churrasco, a não ser, como eu falei, a gente tem que se permitir essas coisas, mas essa sua agenda permite muito. Porque nessa corrida toda olímpica, a gente acaba tendo competição quase toda semana, quase todo final de semana. Então, quando eu comecei a conversar com a minha esposa, eu falei, você quer mesmo isso? Porque a minha vida vai ser assim, ó. Eu ia perguntar isso agora. Eu vou abrir aqui até um parênteses, quero saber disso. Como que foi pra Maju nessa... Quando ela te conheceu e conheceu a sua rotina, entrou e começou a fazer parte de tudo isso. Aí você perguntou, você quer mesmo? Tem certeza? Mas primeiro eu dei um golpe nela, assim, né? Porque ela tava se mudando lá para São Paulo, ela ia trabalhar para lá, então ela tava se mudando. E eu tava indo viajar. Eu já conheci ela mais ou menos umas 2 semanas, já tinha explicado um pouco como era a minha vida. Só que entender na prática é outra coisa, né? Óbvio. Só ela sabe o quanto ela sofre com tudo isso também. E eu falei pra ela, você vai estar se mudando pra São Paulo? Pra você não ficar indo pra lá e vindo, pra toda hora, nossa, eu vou ver uma casa em São Paulo, vou ir pra lá, voltei pra casa. Eu falei, fica aqui em casa, eu vou ficar lá eu ia viajar pra Hungria e pra Croácia. Então eu ia ficar uns 20 dias fora. Eu falei, fica esses 20 dias em casa, você vai vendo casa, vai procurando, vai vendo se você se adapta a São Paulo. Vai ficando. Aí levou uma mala pra lá, levou outra. Aí foi vendo, a gente tava se conhecendo já namorando, morando junto, já pulou várias etapas. Mas eu falei pra ela como era minha vida. Eu falei, eu vou ficar 6 meses viajando, 6 meses aqui. Às vezes nem isso. Às vezes eu vou ficar 20 dias viajando, 10 dias em casa, 3 dias em casa e vou viajar de novo. Vou ter alguma outra competição, sabe? Então, eu falei, minha vida vai ser essa. Essa é a minha vida. E é muito difícil. Vai ter momentos que eu vou estar perdendo peso. E 2 coisas que você não pode tirar do ser humano é sono e comida. Nossa. Quando você começa a cortar comida para perder peso, eu sei que eu fico insuportável. Porque eu não me reconheço como... Eu sou uma pessoa animada, feliz, converso com todo mundo. E quando eu tô perdendo peso, eu fico só de cara fechada ali, boto o fone ali e fico aqui, quieto.
Então eu falei, eu vou ser assim, eu vou ficar meio arisco. É tipo, eu brinco com ela que às vezes é até parecido com a mulher na TPM, só que é uma TPM que vai durar um tempo maior ali, sabe? Quando ela ficou acho que foi na gravidez, que tudo irritava ela, ela queria comer tudo, ou... Eu falei, é mais ou menos isso aí, sabe? Que eu sinto Só que também. eu estou sempre, né, com uma gestação diferente. Parece que a cada momento é uma gestação. Então eu fui explicando pra ela detalhadamente, porque eu também não queria ser um namorado ou um marido que não tivesse presente, da mesma forma que eu não queria ser um pai não presente. Então, tudo que a gente todas as etapas que a gente foi passando, a gente foi conversando. E eu pergunto até hoje pra ela, você tem certeza que você quer continuar nessa vida, nessa maluquice? A Magi respondendo dali de cima, sim. Ela tá ali em cima, assim, sim. Então, foi tudo isso, até mesmo pra gente ter um filho, né? O nosso filho, o Dom, ele foi planejado pra estar nas Olimpíadas de Paris, mas foi uma coisa que eu nunca tinha sonhado em ter filho. Acho que com essa vida que eu tenho, que vários atletas têm, eles não imaginam conciliar uma vida de pai e uma vida de atleta, porque é muito difícil. Então, quando ela começou a me mostrar algumas coisas de bebê, mostrar algumas coisas de ter filho, falou que era sonho dela e tudo mais, eu comecei a enxergar com outros olhos, mas ainda pensando que talvez aquilo não era o momento ideal. Até chegar alguns momentos que eu comecei a ver alguns atletas que era referência, alguns ídolos com filho, brincando e tudo mais, e levando a carreira numa boa. E aí eu comecei a dar uns passos de confiança pra ela, falando, nossa, acho que eu tô pensando também. E aí eu vi um momento que foi muito marcante, assim, que foi um atleta, assim, que ele tirou a medalha do pódio e colocou no pescoço do filho. Oh, meu Deus do céu. Aí eu cheguei na hora, assim, eu cheguei no hotel, assim, eu falei, a gente vai ter um filho e ele vai pra Paris. Meu Deus. Porque eu quero ter essa cena com ele em Paris, sabe? Eu falei, vai ser muito mais gostoso ter o meu filho acompanhando o pai no auge, acompanhando toda a carreira dele, do que parando, sabe? Do que... Acho que quando você tá ali aposentado, você não vê. Porque todo mundo vai falar, seu pai... seu pai era assim, era uma lenda, ele era muito bom no que ele fazia, conquistou tudo isso. Mas eu acho que ele vendo, acho que vai ser outro olhar que ele vai ter do pai dele. Vai brilhar mais, sabe? Ele vai admirar mais. E ele já admira, parece, né? E pra o Dãozinho gosta, olha ali, ó. Ele gosta de uma medalhinha já. E pra mim também, como eu te falei dos Jogos Pan, é uma força a mais, é uma motivação a mais. Tanto nos treinos quanto em competição. Quando eu lembro da minha família, me motiva... tira aquela força que eu nem sabia que existia, sabe? Que legal, que lindo. E a notícia do Dãozinho, você recebeu também em algum treino? Não, eu já sabia. Eu já sabia. Você já tinha certeza. A confirmação veio em treino ou não? Foi a Maju mesmo que mandou? Nossa, foi engraçado, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fui a mãe de nada do nosso filho. Porque eu acertei até a data do nascimento dele. Meu Deus, eu falei, ele vai nascer tal dia. Planejado mesmo, né? Não, mas foi muito instintivo. Eu tava falando pra ela já, tipo, 1 semana, 2 semanas, você tá grávida. Você tá grávida? Ela, não tô, que não sei o quê. E a gente tava tentando. Só que várias vezes, assim, ela acabou fazendo teste, não dava, que não sei o quê. Aí eu falei, não, você tá grávida agora. Percebi um pouco de mudança de humor, conheci ela e tudo mais. E aí uma vez ela foi comprar um pijama. Aí ela pegou lá, ela sempre usou PP, assim. Aí eu falei, pega M. Você tá grávida? Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai estar com o nosso filhote aqui. Ela, cala a boca, não tô grávida nada. Aí ela comprou uns testes, eu vou te provar que eu não tô grávida, sabe? Aí ela pegou assim, isso aí a gente comprou, levou pra casa, ela não fez no mesmo dia. Aí umas 5 da manhã ela acordou pra ir no banheiro, pegou o teste lá, abriu, a Maju que já estava suspeitando mesmo, ela falou, deixa eu entender primeiro. Ela falou, não, vou provar. Ela, na verdade, era aquilo lá dela querer provar que ela não tava. Ela ia esfregar na minha cara que não tava, sabe? 5 da manhã, pra provar que tava certo. Aí ela viu lá, deu positivo. Ela, amor, eu uso lente, né? Ela também. Ela, amor, me mostrando assim. E eu coçando o olho. O que você tá segurando aí? Não enxergando. Tava sem lente. Ela, tô grávida. Falei que você tinha que ter pegado o M, o pijama. Já falei, Muito bom lembrar do pijama na hora. Porque pra mim, eu já tinha aceitado aquilo. Pra mim, eu já sabia. Já. E aí, foi várias coisas assim, tipo, dela
Ela pergunta, você acha que é menino ou menina? Eu falo, é menino. Que dia que você vai nascer? Fazendo bolão, a galera no Instagram comentando. Deus. E eu falando, vai nascer dia 1º de outubro. E ninguém achou que ia nascer dia 1º de outubro, porque a data prevista era, tipo, pra 15 de setembro, alguma coisa assim, sabe? Caramba. Todo mundo achando que ia nascer antes, ela achando que ia ser, tipo, dia 27. Eu falei, não, vai ser dia 1º. Eu bati na tecla até o último dia. Aí foi. Foi Foi mesmo. dia 1º. E aí, olha aí o resultado, essa lindeza que é o Bochechudão. Donzinho, que também aí tem planos para ser judoca, né? Então. Como vai ser? Ou não? E aí, papai? A mãe comprou kimono sem eu saber também. Mas tem uma coisa que me marca muito, que é... Todo mundo sabe os prazeres e as dores de ser quem é. A minha vida, graças a Deus, como atleta, tem dado muito certo. Mas eu vejo muitos amigos, assim, não dá tão certo. O esporte acaba sendo, não só o esporte, várias carreiras, assim, acaba sendo um pouco ingrata, porque você se dedica muito e às vezes não dá certo. Às vezes só não dá certo, você não tem explicação, porque às vezes você pode ser até o mais dedicado do mundo e pode não dar certo. E eu vejo muitos amigos se frustrando com isso. Eu vejo todas as dores que eu passo, como eu falei, de lesão, de ter que treinar com dor, de não poder ter uma vida tão próximo da família quanto eu gostaria de ter, de amigos. Já perdi muitos amigos por não poder estar tão presente, sabe? O tempo todo perdendo peso, sabe? Então eu sei o quanto isso dói em mim, eu sei o quanto isso machuca em mim. E também sei o prazer de ganhar algumas medalhas. Pra mim compensa, mas tem pra gente que não compensa tudo isso, sabe? Então, como pai atleta de judô, eu sei que pode ser muito dolorido a carreira dele. Como também tem tudo pra dar certo, sabe? Como eu falei, aquela questão da troca de experiência. Ele vai ter a mim pra ajudar ele em muita coisa. Vai ter um baita de um técnico em casa, né? Mas eu também acho que pode criar muita pressão na cabeça dele e tudo mais. Eu vou deixar isso pra ele decidir, sabe? Eu não vou ficar pressionando ele a nada, sabe? Se ele quiser ser atleta de judô, se ele quiser jogar tênis, se ele quiser jogar o que seja, eu vou estar ali do lado apoiando ele. Mas por mim, ele não escolheria o judô. Escolheria outros esportes. Né? Tomar porrada é difícil, né? E como eu falei, infelizmente também acaba não sendo um esporte tão... não é tão divulgado, não é tão... As pessoas não conhecem tanto, não param pra assistir. Então a gente acaba não tendo um retorno tão grande de várias formas. Tanto visibilidade de patrocínio, ou visibilidade financeira. Tem vários outros esportes aqui no Brasil que tá acima dele. Então, e é meio maluco, porque o judô ele é o esporte que mais trouxe medalha olímpica pro Brasil. Era isso que eu ia citar. Eu vou até dar um número aqui, gente. Cadê? No Brasil são 24 pódios, gente. Então, 4 ouros, 3 pratas e 17 bronzes, tá? Isso tudo, assim, né? Acho que é resultado de muito trabalho. Resultado de que o esporte é um esporte que tem muito atleta se dedicando, muito atleta fazendo essa caminhada, né? Difícil, correndo atrás de patrocínio, que a gente sabe que é uma coisa muito complicada para um atleta, principalmente aqui no Brasil também, buscando, né, dentro de si esse incentivo, mas é o esporte que mais traz medalhas para o Brasil e que tem um potencial gigantesco. Muito. E aí a gente entende o porquê agora ouvindo o William, né? Porque é muita dedicação. Então, para vocês chegarem lá, tem que se destacar, né? E aí, por isso que o judô é um dos esportes que é o esporte aí que mais recebe medalha. Mas realmente é muito complicado não ter esse tipo de apoio nem por parte dos brasileiros, né? Da torcida. Mas eu acho que é um cenário que vem mudando. Tem melhorado muito, né? muito. Nos Jogos Pan já senti uma atmosfera muito grande nisso. A gente tinha muitas torcidas organizadas, torcendo por lá, pela gente no judô, sabe? Então, a gente vê isso evoluindo, vê isso crescendo. Eu tenho pegado uma fase que vem de várias pessoas lá atrás, no passado, atletas antes de mim, que lutaram muito para conquistar esse espaço. Todos esses atletas, todas as pessoas que medalharam em Olimpíadas, é resultado disso, é resultado de brigas que existiram, sabe? Então, eu tenho vivido uma fase boa, mas eu ainda sei que pode melhorar muito, pode melhorar. Porque a gente convive com outros atletas e conversa entre si, sabe? Então, a gente sabe que o judô poderia e deveria estar em outro patamar, tanto quanto em investimento, quanto em visibilidade. Mas eu também acabo entendendo o outro lado, que o judô ele acaba sendo muito volátil.
ele muda muito de regra, ele muda a todo tempo. Complicado. Acaba sendo, como eu falei, tem mais de 40 golpes e tem suas variações. É difícil de outras pessoas que não praticam entender. E aí tem atleta que também faz as suas variações. Então. Então, o judô acaba não sendo um esporte tão midiático, sabe? A gente até se adapta de várias formas, como antigamente era só judô gi branco, hoje em dia tem branco e azul, para ser mais fácil de distinguir quem é quem, sabe? Então, mas como da mesma forma que tem melhorado todo o investimento, o judô também tem melhorado muito nessa questão de ser mais da mídia, sabe? É um trabalho que deve ser feito dos dois lados, Sim. né? Então, até por conta para que o nosso país possa abraçar, né? Porque brasileiro é assim, a partir do momento que começou a torcer, a gente vai com o atleta brasileiro até o final, né? Pelo menos as torcidas são muito calorosas. Sim, acho que muito, isso nossa. é muito diferente, né? Você pode falar melhor do que eu. A torcida brasileira é outra energia, Nossa, que energia, orgulho. sabe? Se você vê lá o pessoal com pandeirinho, com chocalho, com um monte de coisa, um monte de instrumento e gritando, é uma energia que só o brasileiro tem, sabe? Aquele tempero brasileiro que todo mundo procura? Na torcida, esse vai a milhão. Pra gente faz uma diferença, né? Com toda Qualquer certeza. pessoa, cada pessoa que torce pela gente, as pessoas acham que não faz diferença, mas uma mensagem de apoio, Nossa, incontáveis vezes eu já li mensagem no Instagram e me senti mais motivado, tanto a tentar motivar outras pessoas, quanto por uma luta específica que eu ia ter, sabe? O apoio. Tô torcendo por você, viu? Nossa, aquilo lá, às vezes era um abraço quentinho que você sentia, e você falava, nossa, aquela pessoa tá torcendo por mim. E às vezes você nem conhecia a pessoa, sabe? Da mesma forma que às vezes a gente vê ídolos virando fã da gente. Nossa. E isso também, a pessoa torcendo ali pra gente. Então, cada pessoa que tá em casa ou tá ali assistindo presencialmente acaba sendo uma torcida especial muito diferente, muito agradável, sabe? Dá realmente uma energia diferente pra gente. Pode ter certeza que Mogi das Cruzes inteira vai estar com você ali vibrando de longe, Muito mas lá obrigado. também deve ter mogiano Vai ter. torcendo, né? Além da família aí, vai ter, né? Sim, então com receba certeza. essa nossa energia, nossa Muito torcida. obrigado. A gente tá com você. Nossa, vocês não podem deixar de acompanhar, hein, gente? As Olimpíadas de Paris 2024. William Lima vai estar lá, se Deus quiser, trazendo medalha para nossa cidade. Mas a gente não pode deixar de apoiar e incentivar os atletas brasileiros, né, em seu contexto geral, porque é um incentivo ao esporte, né, William? A gente precisa continuar fazendo isso. A gente está perto de encerrar, porque se deixasse... Nossa, dá para falar aqui horas e horas. Como que está agora nesse pré-Olimpíadas? Preparação final, momentos finais. Então, você já comentou que você está fazendo esse intensivo, né? Chorando todo dia depois do treino. Chorando, inclusive, depois, né? Faz parte o choro também. Mas como que está sendo esse pré? E o que você espera, né, das Olimpíadas de Paris 2024, além do pódio, óbvio? O que eu espero é vivenciar aquela cena que eu te falei de sair do pódio, entregar a medalha pro Dom. Isso aí, pra mim, é o auge. Já tá ali, né? É o maior objetivo que eu tenho. Já correr pra abraçar minha família, já. Mas também aproveitar, né? A gente vê muito atleta, às vezes, que nem vê passar a Olimpíada, passa assim rápido, e não curtiu tudo aquele... Tipo, a gente acaba, às vezes, não curtindo o processo e não curte aquele momento que a gente tá tendo nas Olimpíadas. É um momento único, sabe? Junto, a gente tem uma Vila Olímpica, onde tem vários vocês atletas... chegam antes, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, tem vários atletas de vários países comendo no mesmo refeitório, ficando na mesma vila, sabe? Você vê uma pessoa do atletismo, você vê uma pessoa do levantamento de peso, da natação, de vários esportes, ali tudo junto, caminhando junto, conversando, falando em outras línguas. E às vezes a pessoa não aproveita tudo aquilo, sabe? Não troca experiência. Às vezes vê vários ídolos de vários países, de vários esportes, e não consegue aproveitar isso. Claro que tem que ter um certo foco, mas se você não aproveitar essas pequenas coisas também, você acaba não tendo história para contar, não tendo memórias guardadas para você, sabe? Eu acho que tudo isso acaba sendo muito importante. A preparação, ela, como eu falei, está sendo muito intensa. E acho que um grande motivador, treinador, Leandro Guilherme, ele tem me ajudado muito com isso.
ele vai me ajudando tanto nos feedbacks positivos de quando algo tá bom, de quando algo tá ruim. E ele é muito sincero e eu sei que eu posso confiar no trabalho dele, de toda a equipe, toda a comissão técnica do Clube Pinheiros. Então, é muito fácil você confiar em uma pessoa que já fez aquilo. Ele tem 2 medalhas olímpicas, então é muito mais fácil você conseguir enxergar uma pessoa que te motiva através de uma pessoa que já te motivou a começar o esporte. Com certeza. Então, todo o trabalho que ele tem feito, a gente leva várias dificuldades, cada atleta, que tem 4 atletas do judô indo ali do Pinheiros, então cada atleta leva suas particularidades, suas dificuldades, suas déficits. Ao longo desse ano, desses últimos meses, até o final do ano passado, eu tenho já feito uma trajetória de cada competição que eu ia fazer e o que eu ia... Tipo, eu ia para ganhar a competição, mas acima de tudo meu objetivo era Olimpíadas. Então eu ia para estudar meus adversários, eu ia para entender os erros que eu estava cometendo, para não cometer mais. Tudo como treino. Eu fazia as competições, acabei tendo algumas medalhas em Grand Slam, sendo campeão pan-americano como consequência. Porque o meu maior objetivo era estudar e errar, porque ali eu podia errar de forma consciente para não errar nas Olimpíadas. Então, a gente estudou todos esses meses, esses anos, e transferiu agora para o treino. A gente já sabe mais ou menos como vai ficar um chaveamento nas Olimpíadas, porque tem o ranking olímpico, como eu falei, vai aqueles 18 atletas, ainda tem mais alguns atletas que são convidados a participar do evento, mas como eu estou entre os 8 melhores do ranking, ali cai o primeiro com o 8º, o segundo com o 7º, o terceiro com o 6º. Então a gente já sabe montar um chaveamento bonitinho para saber com qual atleta que você cruza numas quartas de final, numa semifinal. Então, em cima desses atletas ainda, que são considerados os melhores, porque estão ali no top 8, a gente treina com mais ênfase nas características dele para não ter tanta dificuldade, porque o judô ele acaba sendo muito característico de cada região também. Da mesma forma que um cara lá do Rio Grande do Sul luta diferente do cara do Rio de Janeiro, o cara lá do leste europeu luta muito diferente do cara aqui da Panamérica. Lá no leste europeu eles têm outras lutas que são culturais deles, sambo, o wrestling, tem várias lutas. Então eles têm uma facilidade em fazer algumas técnicas, um centro de gravidade, uma consciência corporal maior. Aqui a gente é mais técnico, lá eles são mais fortes fisicamente. Então, essas características é muito importante a gente acabar estudando todas elas. Eu estou tendo um treinamento incrível aqui e eu tive a possibilidade de estar treinando na Espanha essa semana. O pessoal da seleção, alguns atletas optaram para ir para lá, eu optei por ficar aqui e trazer alguns outros atletas que poderiam agregar, me ajudar mais ainda, sabe? Então, eu estou confiando muito no treino que eu estou fazendo, eu estou me deixando tudo ali no tatame, dedicando cada segundo, cada minuto que eu tô ali para fazer valer a pena, até fazendo aquele a mais que eu falei, mantendo. Eu acabo fazendo uma preparação que eu também englobo outros esportes. Ótimo. Eu tenho feito uma preparação, não é nenhuma preparação física, mas eu acompanhava muito os atletas da ginástica. Que legal. E eu fiz muita amizade com eles, com o Arthur Nori, com o Chico Barreto, com vários atletas. E aí o Chico Barreto, a gente acabou conseguindo alinhar uma troca de experiências que tem me ajudado muito, sabe? Com a lesão eu também soube que eu precisava conhecer melhor meu corpo. E, cara, o que os ginastas fazem é incrível. Então, para fazer tudo o que eles fazem, eles têm que ter uma consciência corporal muito grande. Então, eu solicitei a ajuda do Chico depois de uma troca de experiências que a gente teve. E a gente tem feito alguns treinos junto, eu e ele. Algumas coisas... É engraçado, porque eu comentei com o meu preparador físico, né? A gente acha que sinônimo de definição de abdômen ou muscular é sinônimo de ser forte. E não é. Não. Porque fazendo alguns movimentos com o Chico, eu me sentia muito forte, porque eu tenho uma definição muscular muito boa. E eu não conseguia fazer alguns exercícios básicos, sabe? Por falta de conhecimento, por falta de ativar a musculatura certa. E ele foi me passando isso, foi me ensinando isso. E a gente está fazendo um trabalho bem legal. E agora eu vou incluir também um atleta da natação
Porque... Olha, voltando lá para os então. primórdios do William. Inclusive, teve alguns amigos meus da natação que ficou com ciúmes. Veio falar, nossa, mas podia ter chamado eu, né? Nossa, não fui eu. Uhum. E aí eu comentei com esse amigo meu pra ele me ajudar, porque pra fazer natação o pessoal também tem que ter uma resistência pulmonar muito grande. E a gente tem estudos científicos falando que ajuda a expandir o pulmão. Então já poderia me agregar, só nisso aí já poderia me agregar muito no judô, porque a gente tem lutas muito longas. Inclusive eu fiz uma que durou 12, 13 minutos de luta, porque o Golden Score acaba sendo infinito. Então, essa questão da capacidade pulmonar, a gente acaba também falando, a gente escuta muito de fisioterapeuta, que é muito bom você pular na água, nadar um pouco, acaba sendo uma recuperação ativa muito boa, o corpo acaba recuperando melhor na água. Então, eu também vou fazer um trabalho com esse meu amigo da natação. Vou começar agora, mas dá continuidade depois das Olimpíadas também. Caramba, que legal. Tem então, sido um trabalho muito completo, extremamente intenso, que nós vamos poder ver quando mesmo, William, o resultado de tudo isso. Dia 28 de julho. Olha só. Vou estar estreando agora, nas Olimpíadas. por favor, deixe seu recado então agora para aquela câmera ali. Convido o pessoal para te assistir, para prestigiar não só as Olimpíadas, como o judô. Né? Acho que é importante convidar aí a torcida mogiana, convidar a torcida brasileira para estar lá mandando boas vibrações para você. Então vamos lá, né? Pessoal, a gente conta muito com a torcida de vocês, todo o pessoal do Brasil, todos os atletas que vão estar lutando nas Olimpíadas, vão estar participando das Olimpíadas. O judô ele começa a partir do dia 27 de julho e vai até o dia 3 de agosto. Eu vou estar lutando no dia 28 de julho, que vai ser o dia da minha categoria, do meu peso. E eu conto muito com a torcida, com o carinho de vocês. Como eu falei, cada torcida, cada pessoa faz total diferença. O apoio, a mensagem, se vocês puderem mandar uma mensagem para mim lá também. Quando a gente acredita na gente, já é muito forte, já tem muito poder. Você crê em você. Agora, quando outras pessoas acreditam em você, eu acredito que é muito mais forte. Você não está sozinho. Então venham torcer pela gente, venham torcer pelo pessoal do judô brasileiro e pelo esporte brasileiro em todos, né? Muito obrigado, gente. Vamos junto. Com certeza, é isso. Deixa o seu Instagram, então, William, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, da sua carreira aí, de toda essa trajetória que você tem com o judô, inclusive acompanhar, né? Você vai ir postando algumas coisas durante... Minha esposa sem mim, obrigado a fazer mais. Vai ser mais Porque difícil eu não tenho tempo ele, também. Né? Não vai ser fácil. Então, como que é o seu Instagram lá para o pessoal seguir? Meu Instagram é wlima_. É só seguir lá. Eu tento interagir com todo mundo, conversar com todo mundo. Inclusive, daqui a pouco eu vou estar lançando um desafio para vocês aí. Olha! E eu falei de toda a minha preparação técnica, física, mas tem muito trabalho atrás disso aí, tanto fisioterapêutico, sabe? Porque a gente tem que fazer a manutenção do nosso corpo, acaba sendo gigantesco. Sim, tem uma eu nem equipe, lembro. Né, com você. Não, é normal, né? O pessoal aí da equipe, não fiquem bravos com ele, né? Se caso não lembrou do nome de alguém, gente. Quando eu machuquei o ombro, eu passava 6 horas na fisioterapia só. Hoje, inclusive, você veio da fisioterapia também? Não, teve fisioterapia. Nossa. Olha, tá vendo? Inclusive, em casa eu também já tenho vários apetrechos, já tenho ventosa, já tenho aquelas pistolinhas de soltar, tenho várias coisas. Se você quiser agradecer um pessoal, aí fique à vontade. Quem esteve te acompanhando, quem está te acompanhando nessa caminhada, quer citar alguns ou melhor falar no geral? Nossa, eu vou agradecer todo mundo, porque como você falou, se eu esquecer de alguém... Já era da briga, senhora, né? É só agradecer a todo mundo que torce e que me apoia de alguma forma. Inclusive família, amigos, técnicos, comissão toda. Obrigadão por confiar. Eu também confio muito no trabalho de vocês e é isso, vamos pra cima. É isso, vamos pra cima. Então, Olimpíadas a partir do dia 26 de julho, mas aí o judô começando no dia 27 e a categoria do William a partir do dia 28, né? Então, a gente vai postando também nas redes sociais depois, por aqui na TV Câmara, para vocês ficarem atentos e não deixarem de mandar energia boa para a seleção brasileira, para os atletas brasileiros e, é claro, né, para o judô, já que nós temos um representante lá da nossa cidade que está muitíssimo bem representada com o William. Muito obrigado. William, nós que agradecemos, muito obrigada novamente pela sua presença aqui, pela presença da Maju, do Donzinho, que já deve estar querendo ir embora, tadinho, deve estar cansado. Nós agradecemos pelo tempo, pela disposição de vocês, por virem até o nosso programa, que é o segundo programa esse, então estamos nos programas estreando ainda o quadro incrível. do TV Câmara Recebe. Mas, novamente, muito obrigada em nome
de toda a Câmara Municipal de Mogi das Muitíssimo Cruzes. obrigado. Nossa, é um prazer estar aqui. Então não deixe de acompanhar, porque ficou incrível esse aqui. E acredito que o anterior e os próximos vão ficar também. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Só tenho a agradecer, a equipe toda, a produção foi fantástica com a gente, recebeu a gente de portas abertas. É muito bom ser recebido assim. Que bom, a gente fica muito feliz de verdade. E, gente, mais um programa que está encerrando, né? Acredito que este é o programa mais longo da TV Câmara até agora, porque a gente conversou de muita coisa. Desculpa, a gente não tinha como encerrar antes, não dava. O que você falou. É. Ia mais Exatamente, umas horas aqui, ia muito mais, tá? Depois, quando ele voltar, queremos você por aqui de novo, se você tiver agenda, é claro, vocês. E aí a gente conversa um pouquinho, coloca o Donzinho aqui, Maju, para saber como foi a experiência. Vamos colocar todo mundo para falar sobre este momento. Perfeito. Novamente, muito obrigada a vocês. Gente, quero agradecer a companhia e a audiência de todos vocês que estão acompanhando a TV Câmara, que estão acompanhando aí a estreia, né, de mais um quadro trazendo histórias de mogianos que estão sendo destaque tanto aqui em Mogi das Cruzes, pelo Brasil ou mundo afora, né? Destaque mundial agora, podemos falar, estamos chiques já, né? Então, novamente, muito obrigada. Esse programa vai estar aqui na programação da TV Câmara, mas lá no YouTube também, né? No nosso canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Então, já aproveita, se inscreva por lá, deixe seus comentários, sugestões, curte. Pode seguir a gente também no Instagram e depois, para conferir mais trabalhos do Legislativo, da Câmara Municipal, só acessar o site da Câmara Municipal, tá? www.cmmc.com.br. Novamente, muito obrigada. Ficamos aqui, então, com mais um episódio. Vamos torcer, porque vai ser medalha, hein? Ó, isso aí, torço pelo judô brasileiro e pelo time Brasil todo. Vambora, Brasil! Vambora, William! Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.